2, 1. Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edilson Fontes. Eu sou da Assembleia de Deus aqui do estado do Rio de Janeiro. E é uma honra estar com vocês aqui ao vivo, ou você que irá assistir esta gravação. Será um prazer de nós tratarmos de um assunto de suma importância que de uns anos para cá tem sido tratado no meio acadêmico e até mesmo em nossas igrejas. Tá? O tema que estarei tratando nesse momento aqui, desse bate-papo, essa palestra, queira você assim em se expressar e entender, o tema é um pouco grande, né? Como Sola Gratia se faz relevante juntamente com o arminianismo para o movimento pentecostal? É uma pergunta que vamos elaborar aqui alguns pontos para podermos compreender a importância desse assunto, ok? Então, antes de nós começarmos a nossa ministração, eu gostaria que você acompanhasse comigo um texto bíblico muito conhecido, mas, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, epístola do apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, o versículo 8, tá? A minha versão é Almeida Revista Corrigida, para deixar bem claro, talvez a versão seja atualizada ou outras versões, tá? Mas o sentido das palavras é quase a mesma, não muda quase nada, tá? Na epístola do apóstolo Paulo, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, do versículo 8, bem conhecido, diz o seguinte, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Bom, a expressão sola gratia é uma expressão no latim, né, na qual os reformadores eles desenvolveram durante a reforma e até mesmo pós-reforma, tá? Quando a gente fala de doutrina da graça, né, alguns teólogos gostam de usar a expressão as doutrina antiga da graça, né? Pode ser antiga, mas ao mesmo tempo ela é atual, né? A Bíblia ela é um livro antigo em termos de sua existência, mas a sua mensagem ela é atual, ou seja, nós estamos vivendo uma era pós-modernidade e a Bíblia está aí sendo pregada, anunciada, né? Cumprindo o seu papel, porque ela é a palavra de Deus. Então, passa tempos, passa hora, séculos, anos, períodos, mas a palavra de Deus está aí, firme e forte, vamos dizer assim, aí, sempre se revelando à necessidade de nós, seres humanos. Tá? Então, a graça de Deus é um assunto que a Bíblia ela destaca, ela é rica, enfim. Embora o Novo Testamento é o ápice, né, o destaque sobre esse assunto, mas já no Antigo Testamento, a manifestação da graça de Deus já estava ali presente na história da humanidade, né? Então, é algo muito interessante que não podemos esquecer, tá? Embora Jesus é a manifestação da graça de Deus, mas já no Antigo Testamento, a graça de Deus já estava sendo manifestada ali em prol da história da humanidade, da nação de Israel, né? Muito bem. E quando a gente fala de reforma, né? Agora vou dar um salto aqui entre os reformadores, eles deram esse destaque, tá? Essa questão da doutrina da graça. Por quê? Na época, a Igreja Católica, que dominava o mundo daquela época, né, ela deturpava o sentido da salvação. Tá? Inclusive, uma das questões, é uma questão muito ampla, quando a gente fala de reforma protestante, porque ela tem uma influência de assuntos antropológico, econômico, social, histórico, teológico, uma coisa muito abrangente e, ao mesmo tempo, muito interessante. Quando a gente fala de reforma, então, num contexto na época, a Igreja Católica, né, uma das suas problemáticas da sua teologia, né, uma delas é a questão da indulgência dos seus sacramentos, tá? Foi um dos motivos também que levou à questão da reforma, e vale lembrar também que antes dos Lutero, enfim, antes de Lutero, teve os pré-reformadores, que já denunciavam a corrupção, os erros teológicos já ocorriam na igreja da sua época, não podemos esquecer disso, ok? Então, antes de Lutero já existia a insatisfação, a denúncia de erros, né? Sendo que os pré-reformadores, eles não tiveram um apoio de Estado, vamos dizer assim, um apoio estatal, né?
para realizar a reforma, diferente de Lutero, que já teve todo esse apoio. Okay? Então, um dos problemas, né, que o catolicismo ele estabelecia, né, e uma questão problemática na questão bíblica, era que o sacerdócio, né, o seu sacerdote da sua paróquia, tinha poder para oferecer perdão aos seus pecados. É uma questão muito séria. Né? Nós sabemos pela luz da Bíblia que só Deus ele oferece perdão aos seres humanos mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Tá? E vários outros fatores também, tá? A Igreja Católica, na sua teologia, ela manipulava o povo, né, nessa questão da indulgência, nessa questão das promessas do purgatório e tantas outras coisas mais. Né? E isso influencia uma questão econômica daquela época, uma questão até mesmo os países que eram católicos, todos os seus conceitos, até mesmo o conceito de ciência também. Então, era um período que alguns historiadores chamam de Idade das Trevas, tá? No sentido de a liberdade de conhecimento não tinha, né? Em outros tipos de expressões não tinha essa liberdade. Era uma forma que, vamos dizer assim, uma ditadura. Ou seja, só a igreja que dominava a sua palavra. Quem era contra as suas ordens era convidado, levado para aquisição ou para desfazer dos seus conceitos e outras coisas mais. Né? E quando surgiu a reforma, nós temos que entender o seguinte, que quando Lutero ele colocou as suas 95 teses, temos que lembrar que naquele contexto, o estudante de teologia, toda vez que levantava uma tese, né, que era debatida dentro da sala de aula, era normal de colocar lá, numa catedral lá, exposto publicamente, e dali o público ler, né, as suas teses. Seria uma espécie de, mal comparando, só para os irmãos entenderem, um certo de uma informação informativo, um jornalismo daquela época, vamos dizer assim, entre aspas, né? Na questão de toda aquela informação. Então, Lutero, quando fez 95 teses, era algo normal, era feito. Todavia, a forma como percorreu, a forma que desandou, né, ou caminhou, né, as consequências daquilo, foi algo que o próprio Lutero ele não esperava isso. Tá? Então, tanto Lutero, tanto depois Zwingli, né? Podemos colocar também Felipe Melanchthon, né? João Calvino, enfim. Então, esses reformadores, dentro do seu contexto, né, que trouxe uma contribuição acerca da reforma protestante, eles destacavam esse ponto da questão da doutrina da graça, tá? Que a salvação é mediante a graça de Deus, né? Intermédio de papas, de concílios, é mediante a graça de Deus. Né? Agora, esse termo sola gratia, né, que nós utilizamos, não foi os reformadores que estabeleceram. Aliás, essa nomenclatura foi estabelecida no século passado. Todavia, o conteúdo teológico acerca da graça de Deus, que foi estabelecido pelos reformadores, e após essa geração, está lá. Tá? Então, não é nenhum erro em dizer que, embora a nomenclatura, nenhum deles, Lutero, Calvino, enfim, eles não colocaram essa expressão, mas o conteúdo estará presente no seu escrito. Só para deixar isso bem claro. Tá? Então, os reformadores, de uma forma geral, eles destacavam essa doutrina da graça. Tá? Porque é mediante a graça de Deus que o ser humano é salvo. Não é mérito humano, né? Algo que a teologia católica, na sua época, pregava, denunciava. Tá? E vale lembrar também, como falei, que existiam aqueles dentro da igreja católica que não concordavam. Não eram só os pré-reformadores. Podemos citar aqui o Erasmo de Roterdã, né, que na qual teve depois de um debate com o Lutero acerca do livre-arbítrio. Erasmo tem um conceito meio inclinado ao semi-pelagianismo, mas, todavia, vale lembrar aqui que Erasmo ele também foi favorável à reforma. Tá? Então, se você ouvir um teólogo ou um historiador em dizer que Erasmo Roterdã é o pai da reforma, não está errado, porque ele apoiou Lutero, a princípio, acerca da reforma. E Lutero, ele não queria sair da igreja católica, queria reformar a igreja. Mas a coisas como foi andando, ao ponto que, literalmente falando, queria realmente cortar a cabeça dele, vamos dizer assim. Então,
não tinha mais condição de Lutero permanecer na igreja na qual, da sua origem, na qual ele servia. Inclusive, Lutero não teve essa intenção de fundar a igreja luterana. Não era a intenção dele, né? Mas as consequências acabou trazendo todas essas consequências todas ocorridas. Tá? Então, os reformadores, eles destacavam essa questão da doutrina da graça. Tá? Enquanto o catolicismo, ele oferecia a questão das indulgências, né? A questão da em troca, né? Se fazer algo, você pode salvar a sua vida, salvar o seu parente, salvar o seu avô do fogo do purgatório, enfim, todas essas questões e outras coisas, o catolicismo ele apresentava e ensinava. E o povo, vai levar o contexto daquela época, era um povo que não tinha instrução, tá? Era um povo que praticamente analfabeto, tá? Eles adquiriam conhecimento mediante a igreja. E vale lembrar também que as missas do contexto eram em latim. Né? Então, agora você imagina, vamos pensar um pouco comigo, né? Uma língua que nem todos falam, e um povo analfabeto. Né? Como é que vai compreender as palavras de uma missa? Só amém. Né? Então, era um contexto muito difícil. Só um certo grupo de pessoas que tinham acesso à questão da cultura, mas o povo não tinha. E uma das contribuições dos reformadores, vale destacar aqui também, foi a questão do surgimento das escolas públicas. Por quê? A importância da escola pública. Porque é o seguinte, ensinando o povo a ler e escrever, logicamente que o povo vai poder ler a Bíblia. Essa era a lógica dos reformadores. Aliás, até mereciam um assunto a ser tratado. Né? Então, uma das contribuições da reforma, são várias contribuições, né? Acerca da escola pública, para o povo ter acesso ao conhecimento, aprender a ler e escrever, e aprendendo a ler e escrever, vai poder ler a Bíblia. Olha que ponto interessante que a gente pode trabalhar muito essa questão toda. Então, não era mérito humanos, né? Era mediante a graça de Deus, que na qual a graça que significa favor imerecido, ou seja, nenhum ser humano merece nada, tá? Para lembrar que Romanos 23, né? Todos os pecados estão destituídos, e outras pessoas usam a palavra carece da glória de Deus, porque lá no pecado direto, nós separamos, perdemos a comunhão com Deus. Então, herdamos a natureza pecaminosa, e o homem não tem, melhor dizendo, o ser humano não tem capacidade de tomar iniciativa no plano de Deus. Por isso, uma expressão que o Wesley usa, né? Graça iniciativa, ou seja, é Deus que toma iniciativa em prol ao ser humano. Okay? Então, os reformadores, eles deram esse destaque nessa questão mediante a graça de Deus. Tá? E é interessante que, por isso que até mesmo os calvinistas, eles falam, né, que eles são defensores dessa questão da graça de Deus, porque realmente os reformadores realmente bateram nessa tecla. É claro que alguém pode perguntar, mas como perfeito? Logicamente que ninguém é perfeito. Tá? Só Jesus Cristo, o único ser que pisou aqui na terra, é perfeito. O restante tudo é imperfeito. Assim como os personagens bíblicos têm suas falhas, os reformadores também tiveram suas falhas. Mas isso não dá o direito de retirar todas as suas contribuições, daquilo que eles contribuíram. Vale lembrar também que eles foram homens, usar uma expressão do meu antigo pastor Marcelo Ramos, que dizia, eram homens escravos da sua época. Em que sentido? Né? Dentro do seu contexto, está inserido, tem a ver alguns conceitos, pensamentos que às vezes para nós, século seguinte, é algo que é errado, equivocado. Mas, fora disso, foram homens que contribuíram em prol, né, ao crescimento da fé cristã, né? Por que não dizer também em prol ao reino de Deus? Né? Então, é uma coisa que tem que estar bem claro aqui. Tá? Então, é de suma importância. Eu vou fazer uma citação aqui, né? Uma citação aqui do... Deixa eu ver aqui. Uma citação aqui do Luiz Berkoff, acerca da graça, né? Um teólogo calvinista, ele diz o seguinte, que a graça de Deus é uma aliança da graça, que é a revelação ímpar da graça de Deus. Porque o homem recebe todas as bênçãos prometidas na aliança com dados da graça divina. Ou seja, a gente não merece nada. Nós não merecemos nada. Nós merecemos a condenação eterna. Mas Deus, mediante a sua maravilhosa graça de Deus,
ele oferece a nós para sermos alcançados pelo teu amor, pela sua graça. Né? Mas aí está a questão. Será que é só os calvinistas e luteranos que acreditam na questão da graça de Deus? Eu afirmo que não. Né? Existe um mito que fala que os reformadores, né, todos eles tinham uma visão monergista, e a gente sabe que não é bem por aí. Tá? Lutero, ele começa assim com a visão monergista. Né? O que é o monergismo? Toda ação é de Deus. Né? Então, ou seja, Deus que faz toda a obra, o ser humano tem nenhum tipo de participação. Né? Então, muitos afirmam isso, mas quando a gente olha dentro da teologia dos reformadores, a gente vai ver que nem todos eram monergistas. Tá? Lutero começa, assim, uma visão monergista no início da Reforma Protestante, até porque ele é um monge agostiniano, né? E a gente sabe muito bem que Agostinho de Hipona, alguns chamam de Santo Agostinho, né? Que é um teólogo católico do século IV para V, se não falar a minha memória, né? Ele começa a desenvolver essa visão de uma dupla predestinação, né? Que mais tarde vai ver esse pensamento bem desenvolvido em Calvino. Né? Então, Lutero, sim, ele começa a ter esse conceito monergista. Mas uma fase da vida de Lutero, que alguns chamam de Lutero velho, né? Alguns historiadores usam essa separação, né? Lutero jovem, Lutero velho, como também Calvino também faz separação. Calvino, quando era jovem, pensava dessa maneira, quando está mais idoso, ele pensa. Né? Wesley também aponta essa questão toda. Enfim, só para deixar bem claro. Então, na fase de Lutero, um pouco mais velho, ele não pensa mais uma visão monergista. Né? E aí alguns chamariam de alguma visão sinergismo, né? Que alguns, nem todos gostam desse termo, né? Ou alguns chamariam de monergismo condicional. Né? É só um termo mais, vamos falar assim, um pouco mais atual, mas um pouco mais moderno. Né? Enfim, né? Para reconhecer que Deus trabalha mediante a sua graça, né? E mesmo que você não pode responder, mas mediante a graça de Deus. Só para deixar isso bem claro, essa questão do monergismo condicional, né? Não o monergismo incondicional, que na qual o calvinismo pensa dessa maneira. Então, Lutero, na fase já com as pessoas, Lutero velho, um pouco mais velho, ele deixa de lado esse conceito. Filipe Melanchthon, que é o braço de Lutero, ele não tem uma visão monergista. Tá? Então, seria uma visão um pouco mais, que alguns chamam de monergismo, ou até mesmo alguns pontos próximo ao arminianismo. Né? Então, para deixar isso bem claro, que a Reforma Protestante, então, nem toda era monergista. Agora, o Zwingli, né, sim, ele tem uma visão monergista, né, e Calvino, que é o mais destacado nessa história toda. Tá? Então, essa visão da graça de Deus, né, nem todos tinham uma visão monergista, para deixar isso bem claro aqui. Okay? Muito bem. Então, os reformadores deram essa importância, essa questão da doutrina da graça de Deus. Tá? Passado o período da reforma, né, período pós-reforma, e aí vamos destacar um teólogo holandês chamado Jacob Arminio, né, na qual tem sido muito falado nessa palestra, esse mês teológico, melhor dizendo. Né? Então, Jacob Arminio, né, dentro do contexto reformado, né, inclusive existe um debate, né, se ele foi totalmente calvinista, meio calvinista, há um debate, não vou entrar nesses pontos aqui, tá? Mas eu quero aqui destacar, né, a contribuição de Armínio acerca da sua teologia. Existe uma questão que as pessoas fazem essa pergunta, né, se Armínio só trabalhou nesse ponto, né? Será que Armínio não trabalhou outros pontos, né, da teologia? Bom, de forma geral, olhando para as suas obras, tudo aponta que Armínio realmente só trabalhou na questão da soteriologia, né? Não que talvez ele só queria ficar preso a esse ponto, mas vale lembrar também que o contexto que Armínio viveu foi um contexto de conflitos. Tá? Vale bem que um conflito que ele teve com Gomarus, né? Que era um calvinista radical, que discordava de Jacob Armínio acerca das suas colocações em vista aos romanos, né? E outros pontos mais. Então, houve esse confronto. Então, Armínio só vivia confronto dentro do seu contexto da sua época.
né? Inclusive, várias vezes, a Armínia era chamada pelas autoridades da sua época, tanto ele como Romanos. Vale lembrar que o contexto que a Armínia está vivendo ali, né, essa questão do igreja e Estado é uma ligação muito forte. Tá? Estamos falando já de século XVII. Só para lembrar e deixar bem claro, para as pessoas não compreenderem. Né? Que às vezes as pessoas gostam de fazer uma interpretação com históricas, melhor dizendo, com o olhar de hoje. Não, nós temos que ter um olhar do contexto de cada época. Então, essa questão, esse embate que Armínio teve com Romanos começou nas universidades e acabou influenciando até a mesma sociedade da época. Para você ver como é que isso percorreu grandemente ali na Holanda, né? E foi chamado várias vezes. E Armínio, uma coisa muito interessante que a gente deve destacar, que o que a gente não encontra em Lutero, o que a gente não encontra em Calvino, a gente encontra em Armínio. Como falei e volto a repetir, eram homens falhos, sim, mas também tem que se destacar as suas virtudes. E é muito interessante que Jacó Armínio, ele não era um homem de entrar em confronto, de confrontar, de atacar, de ofender. Ele não foi assim. Tá? Tudo indica até hoje, né, seus biógrafos, enfim, não mostrava Jacó Armínio com esse espírito de atacar, de ativismo. Ele não tinha isso. Tá? Pelo contrário, ele procurava sempre harmonizar. Tá? Ele procurava harmonizar situações, procurava viver em harmonia, em prol a unidade da fé cristã. Né? Mas, infelizmente, o contexto que ele vivia, né, era um conceito na qual era visto como uma heresia, tá? Então, houve vários confrontos que Jacó Armínio ele sofreu. Ele morreu novo, né, na idade de seus 40 anos de idade, a grande maioria tem concordância dessa idade, né? Mas os seus seguidores, chamados remonstrantes, né, que um significado seria os protestantes, né, e protestantes discordaram, deram continuidade, né, às ideias que Jacó Armínio assim defendia e ensinou. Tá? Então, essa questão da graça de Deus, embora foi pós-reforma, mas ainda o contexto que Armínio viveu ainda era o foco do debate, era a questão da doutrina da salvação, ou seja, a graça de Deus. Okay? E é interessante, eu vou fazer uma citação aqui, de Armínio, que diz o seguinte: portanto, afirmo que essa graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, da devida ordenação dos interesses e sentimentos, e a inclinação da vontade para o que é bom. Esta graça que opera na mente, nos sentimentos e na vontade. Então, toda essa acusação de dizer que Armínio ele não defendia a graça de Deus, que Armínio era pelagiano, semi-pelagiano, enfim, tantas acusações que Armínio, já naquela época, ele sofria, é um mito. Tá? E vale lembrar que, se você pegar as obras de Armínio, os 3 volumes, né, que a CPAD publicou, vale lembrar o seguinte: se você analisar bem, a teologia de Armínio é bem cristocêntrica. Algo muito interessante de ser destacado. A teologia de Armínio já começa logo no primeiro capítulo, né, já apontando a questão do senhorio de Cristo, ou seja, uma teologia cristocêntrica, ou seja, bem fundamentada na cristologia de Jesus Cristo. Né? Isso é muito importante. Né? Uma teologia centralizada em Jesus. Até porque sabemos que o tema central da Bíblia é Jesus. Por isso que há uma separação, o Antigo e o Novo Testamento. Quando centra o quê? Jesus. O Antigo Testamento, as profecias messiânicas apontavam para quem? Para Jesus. Novo Testamento, né? Jesus ali cumprindo as profecias messiânicas, morrendo na cruz do Calvário para oferecer salvação e perdão e vida eterna para a humanidade. Então, Armínio, nós podemos afirmar sem errar, ele é o teólogo que defende a graça de Deus da mesma forma que Lutero, Filipe Melanchthon, Zwingli e Calvino. Tá? Então, Armínio, sim, ele pode ser considerado um teólogo
reformador no sentido desses pontos, né? Embora, vale lembrar, Armínio não conviveu com Calvino, não conviveu com Lutero, tá? Armínio, ele é pós-reforma, né? Em outro contexto, embora o conceito ainda que os reformadores batiam na tecla, essa questão da graça de Deus, o conceito ainda era muito forte da sua época. Ok? Muito bem. Mas só ficou em Armínio? Não, só ficou só Armínio, não. Tá? E os seus remonstrantes, né, os seus discípulos, também estavam essa questão da doutrina da graça de Deus. Né? Eu vou fazer uma citação aqui no artigo dos remonstrantes, que ele diz o seguinte, né, que a graça de Deus é o princípio, o processo, a consumação de todo bem, de modo que nem mesmo um homem regenerado é capaz, sem estar precedente, preveniente, excitante, prosseguinte e cooperante graça, de pensar, de querer ou terminar qualquer bem ou terminar qualquer bem que resistir a quaisquer tentações para o mal. Por isso, todas as obras e boas ações que qualquer um é capaz de conceder são atribuídos à graça de Deus. Então, Armínios e os remonstrantes davam o destaque à graça de Deus. Okay? Então, vamos prosseguir aqui. Tá? Mas aí, tá bom. Mas só ficou em Armínios remonstrantes? Não. Século depois, vamos falar de John Wesley, né? Conhecido como fundador do metodismo, conhecido como o avivalista, né? Mas também é um nome forte dentro da teologia arminiana. Depois de Jacó Armínio, John Wesley é um nome forte dentro do arminianismo. Tá? E o sermão de Wesley, né? Vale lembrar que Wesley ele foi um teólogo prático. Tá? Inclusive, Kenneth Colen, né, no seu livro, né, Teologia de Wesley, publicada pela CPAD, ele trabalha bem essa questão toda sobre a teologia de Wesley. Tem outro livro também, né, que fala essa questão, mas o que se fala um pouco mais é esse do Kenneth Colen. Alguns teólogos arminianos até falam que esse livro, né, do Kenneth Colen, Teologia de Wesley, né, publicado pela CPAD, seria uma teologia sistemática de Wesley. Né? É lógico que uma pessoa falando da teologia de outro, né? Mas uma maneira sistematizada, organizada. Porque geralmente, quando fala de teologia sistemática, a gente pensa o quê? Opa, o autor escreveu, sistematizou, né? Como Stanley Orton, tem aí do Walter Brunelli, tem aí do Frank Ferreira, N. Grune, Strong, né? Mas no caso do Kenneth Colen, seria um biógrafo de Wesley, mas ao mesmo tempo um organizador da teologia de Wesley. Então, alguns até chamam esse livro de uma teologia sistemática de Wesley, né? Algo bom ser relatado aqui. Né? Então, Wesley, no seu sermão Graça Livre, há um destaque acerca da doutrina da graça de Deus, expressão da graça preveniente. E é interessante que Wesley ele faz alguns desdobramentos que no qual Armínio não teve. Né? Por exemplo, essa questão da graça preveniente, que Armínio e os remonstrantes defendiam, tem uma pequena diferença acerca da visão de Wesley, da questão da graça preveniente. Enquanto para Armínio e remonstrantes, a graça preveniente ela se manifesta mediante a pregação na palavra de Deus, baseada naquele texto romano, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Wesley acreditava que a graça de Deus já estava disponível a todos os seres humanos. E o Wesley, ele baseia dois textos bíblicos, né? Primeiro texto bíblico é João, capítulo 1, se estou falando na memória, versículo 9, quando fala o seguinte, né? Deixa eu abrir aqui só para conferir, né? Às vezes a memória pode falar um pouquinho, né? João, capítulo 1, no versículo 9, rapidinho aqui. Diz o seguinte, 1:9, diz o seguinte, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Né? Então, ou seja, outro texto que o Wesley defende, aquele Tito 2:11, né? Muito conhecido, que diz o seguinte, que a graça de Deus há se manifestado a todo homem. Então, o Wesley já defendia o seguinte, que quando o homem já nasce, a graça de Deus, a graça preveniente, já está à disposição ao ser humano. Tá? Vale lembrar que graça preveniente, tá?
significa o seguinte, a graça que toma iniciativa, ok? E vale reforçar aqui que quando nós arminianos falamos acerca da graça preveniente, não estamos falando que existe duas graças. Não. Nós estamos falando o seguinte, que é só uma nomenclatura, tá? Porque a graça é a graça de Deus trabalhando na vida do ser humano, né? Indo de encontro ao ser humano, né? A maravilhosa graça de Deus, tá? Então, para os arminianos, que vamos chamar de arminianos clássicos, acredito que a graça de Deus, né, a graça preveniente, se manifesta mediante a pregação, enquanto o Wesley, ele defende que a graça de Deus já está trabalhando desde o nascimento da vida do ser humano. Mas, se analisar bem, são pequenos pontos diferentes, tá? Mas, se a gente olhar na questão prática, não traz muitos problemas, né? Na visão wesleyana, que vai essa classificação, né? A graça preveniente se manifesta todo ser humano, né? Existe a graça que convence, né? Que seria mediante a pregação do Espírito Santo na vida do ser humano. Depois também tem a questão da graça santificadora, né? Ou seja, o Espírito Santo trabalhando na vida daquela pessoa que já foi salvo mediante a graça de Deus, né? Mas, apesar dessas divisões, tá? É bom deixar bem claro que não é uma graça para isso, uma graça disso. Não é isso. É uma graça só. Mas por que todas essas nomenclaturas, essas divisões? Na verdade, toda essa divisão é apenas para compreender melhor o estudo, né? Da mesma forma, só para dar um pequeno exemplo para a gente entender, quando a gente estuda cristologia, né? A gente estuda a natureza humana de Jesus Cristo e a divina. Na verdade, estamos estudando a mesma pessoa. Só estamos apenas num método de estudo, a gente faz essa separação apenas um método de estudo, mas não dizendo que são duas pessoas diferentes. Não, é a mesma pessoa, né? Com duas naturezas. Então, quando a gente fala de graça preveniente, toda essa separação é apenas um método de estudo para a pessoa compreender. Mas a graça de Deus é uma coisa só. Só para deixar bem claro, ok? Muito bem. Então, se Armínio, né, defendia a graça de Deus como os reformadores defendiam, e John Wesley, no seu sermão, né, Graça Livre, defendia, né, com grande ênfase acerca da graça de Deus, e nós pentecostais, nós defendemos? Será? Nós estamos inseridos? Bom, em primeiro lugar, o movimento pentecostal, né, as suas raízes vieram do metodismo, né? Como já falei, John Wesley ele é o fundador do metodismo, né? E o metodismo cresceu, e desse crescimento do movimento do metodismo surgiu, né, que alguns chamam de outra filha de Wesley, né? Existe um debate da tradição metodista que fala sobre isso, que o Wesley gerou duas filhas, o metodismo e o Holiness, que é, no português, movimento de santidade, né? Então, essas duas raízes, né? O pentecostalismo ele tem essa ligação muito forte com essas raízes, né? O metodismo, né? E, um exemplo, Fox Farhan, que é um dos pais do movimento pentecostal, ele é de uma igreja metodista, tá? E o Ira Seymour era do movimento de santidade, tá? Então, você vê que o movimento pentecostal tem essa ligação forte aí com essas raízes, tá? Por mais que, no caso aqui no Brasil, né, Daniel Beck, Gunda Vingre, né? Por mais que eles eram batistas, e a igreja que eles faziam parte, uma igreja batista em Chicago, era uma igreja pentecostal, né? Embora eles não tiveram, bom, até agora não existe uma ligação direta com a Rua Azusa, todavia, tanto Daniel Berg quanto a Vingre, em um dos diários dos dois, não sei se eu acho que é o diário do Daniel Berg, é mencionado que eles estavam numa conferência, né, numa igreja batista, e o Ira Durham, tá? O Ira Durham, que fez parte lá da igreja da Rua Azusa, onde o Ira Seymour, né, era um pastor, né, a Rua Azusa, famosa aí, né, pelas manifestações do poder de Deus. Inclusive, a Rua Azusa é o ponto de referência para o movimento pentecostal, né? Embora eles não tiveram a Rua Azusa, mas tiveram contato com o William Duncan, né, em uma conferência batista. Daniel Berg, no diário dele, chega a afirmar isso. Então, a Assembleia de Deus, de uma forma indireta, tá?
tem sim uma ligação, uma forma, pode dizer, uma forma indireta. Né? Tem alguma ligação, porque teve contato com alguém que teve com a rua Azusa. E vale lembrar também que o início da Assembleia de Deus, né, era mesmo nome que a rua Azusa, Missão Apostólica da Fé. Então, você vê que tem um certo, sim, uma certa ligação, né? Mesmo se não for uma forma direta, mas de uma forma indireta. Ninguém vai colocar um nome de uma igreja parecida no outro país de uma forma, de qualquer forma, ou uma maneira de propósito. Ninguém faz isso. Existe uma finalidade, um objetivo, mesmo se isso não for de uma forma indireta, ok? Então, o movimento pentecostal, as suas raízes, é a raiz arminiana, tá? Mas será que realmente o pentecostalismo acredita, defende essa questão da graça de Deus? Se as suas raízes apontam para isso? Muito bem. Eu posso fazer aqui uma citação aqui do saudosa memória pastor Antônio Gilberto. Tá? Pastor Antônio Gilberto, tá? Ele aponta o seguinte, ele explica que a graça é uma atitude ou uma provisão graciosa do Senhor para com o indigno e transgressor da sua lei. Ele resulta da parte de Deus para com o pecador em misericórdia, benevolência, paz, resultado da misericórdia de Deus para com o coração do homem. Ou seja, Antônio Gilberto, que foi o grande teólogo da Assembleia de Deus, ele aponta e mostra que a teologia pentecostal defende, sim, que somos salvos mediante a graça de Deus. E eu posso fazer uma outra citação dele aqui, né? Uma outra citação do Gilberto. Diz o seguinte, a provisão divina para com o indigno transgressor da lei existia desde o Antigo Testamento. A passagem de Atos 15, 10 e 11 não deixa dúvida quanto a isso. Agora, pois, por que tentados aos seus, quando sob serviço que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também, no Novo Testamento, a graça de Deus para salvar o pecador é mencionada de maneira mais direta. Então, como eu falei no início, desde o Antigo Testamento, a graça de Deus já era trabalhada e mencionada. E o movimento pentecostal, né, aponta e defende a questão da doutrina da graça de Deus. Né? Uma outra citação que eu posso fazer aqui, né, olhando aqui, é do Donald Stump, que é o comentarista da Bíblia do Estudo Pentecostal. Ele comenta o seguinte, que no Antigo Testamento, Deus revelou-se como Deus de graça e misericórdia, demonstrando um amor para com o seu povo. Não porque esse merecesse, mas por sua fidelidade dele, a sua promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Os escritores bíblicos dão procedimento ao tema da graça, como se na presença e o amor de Deus em Cristo Jesus, transmitidos aos crentes pelo Espírito Santo, que lhe outorga misericórdia, perdão, querer e poder para fazer a vontade de Deus. Toda a atividade da vida cristã, desde o seu início até o fim, depende da graça de Deus. Então, a gente vê que o movimento pentecostal, dentro da sua teologia, a graça de Deus, ela é valorizada. Só a gente lembrar a pregação dos fundadores, né? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batida com o Espírito Santo e breve voltará. Ou seja, todo apontamento é uma mensagem cristocêntrica, e se a mensagem é cristocêntrica, é lógico que a manifestação da graça de Deus, ela é destacada. Né? Então, o movimento pentecostal defende, sim, que a graça de Deus ela é bíblica e não como seus críticos. Né? Quando fala a questão de crítica, nós temos que entender o seguinte, como o movimento pentecostal ele é amplo e grande, é claro que os problemas irão aparecer. Isso é normal. Uma família pequena, os problemas são pequenos. Quando a família cresce, aparecem os problemas. Uma empresa pequena tem pequenos problemas. Uma empresa cresce, os problemas aparecem. Igreja, a mesma forma. Igreja pequena, os problemas são pequenos. Igreja grande, os problemas são grandes. Então, pelo crescimento, né, rápido pelo movimento pentecostal, é claro que ia apresentar os seus problemas.
É bem verdade que na história do movimento pentecostal, né, teve algumas coisas que hoje está sendo consertada, né? E isso não podemos omitir isso, mas mesmo assim, apesar do seu crescimento, os problemas mais cedo ou mais tarde iriam aparecer, porque é formado por seres humanos. É isso que as pessoas não entendem, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada por pessoas salvas mediante a sua graça. Sim, é verdade. Somos salvos pela graça de Deus, somos de Jesus, fomos justificados mediante a fé, sim, mas continuamos seres humanos, vários, né? Nós não temos que buscar em Deus santidade? Temos sim. Aliás, isso é bíblico. Temos que buscar essa vida de santidade, algo que tem sendo ignorado em alguns púlpitos, né, de algumas igrejas, né, tem uma vida de santidade, mas mesmo assim ainda somos falhos, né? Então, por isso que muitas vezes problemas que acontecem no nosso meio, né? Alguns são problemas antigos, né? Mas outros, mesmo que não sejam problemas, vamos dizer, novos, é no sentido de quê? Porque somos falhos, né? Mas com todo problema, a teologia oficial dos pentecostais defende sim que somos salvos pela graça de Deus. Uma outra citação aqui, né, do teólogo Raimundo de Oliveira, né? Ele faz uma definição sobre graça de Deus. Ele define o seguinte, no seu livro, As Grandes Doutrinas, que a graça divina deve ser abordada sobre duplo aspecto, como um favor imerecido da parte de Deus para com todos os pecadores, indistintamente, e como poder restringidor, melhor dizendo, do pecado, operante na reconciliação do homem com Deus e na santificação do crente. Então, a teologia pentecostal defende, sim, que somos salvos mediante a graça de Deus. Não só quando nós recebemos Jesus em nossa vida, mas quando nós, mediante a nossa caminhada cristã, nós dependemos, sim, que a graça de Deus, só ela é que basta em nossas vidas. Tá? Então, seguindo aqui, né, uma outra citação aqui, vamos fazer aqui uma outra citação aqui, né? Outra citação do Dr. Gilberto, que ele faz uma breve explicação, né? Que faz o seguinte, que a graça de Deus, perdão, uma outra citação aqui, perdão, olhei aqui, do Walter Brunelli, que diz o seguinte, que a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus nos campos naturais, moral, civil e criativo, não implica a salvação automática do ser humano, né? Antes serve para despertar nele a consciência e responsabilidade para com o seu Criador. Ou seja, o teólogo Walter Brunelli, na sua sistemática, ele aponta que a graça de Deus opera em toda a esfera humana. Ou seja, a colocação do Walter Brunelli ele está muito próximo à teologia de Wesley, né? Que na teologia de Wesley não faz essa divisão, como alguns fazem, de graça comum e graça salvífica, né? Isso, os calvinistas fazem essa separação da graça comum, da graça de Deus, né? Os calvinistas falam o seguinte, que a graça comum ela vai para todos os seres humanos, né? Para ser próspero, para viver bem, enfim, eles chamam de graça comum. Mas a graça salvífica, na visão dos calvinistas, é uma graça seletiva, ou seja, ela é oferecida apenas para alguns, né? Alguns calvinistas vão defender o seguinte, que a graça de Deus ela pode ser oferecida, apresentada a todos, né? Como alguns calvinistas defendem, né? Os que defendem expiação ilimitada, vão dizer isso. Não, a graça de Deus é oferecida para todos, porque o pecado é universal, né? Então a expiação era para todos, mas a sua eficaz, né? A sua ação só é para os eleitos. Isso que alguns calvinistas irão defender dessa maneira, né? Então a gente faz separação. Os arminianos clássicos eles defendem essa questão da graça comum também, embora não pensem igual os calvinistas acerca da graça de Deus, né? Da questão salvífica, mas eles acreditam que existe uma graça comum para os seres humanos, para os bens materiais, outras coisas mais, mas quando é para salvação, é oferecido para todos. John Wesley, ele pensa diferente. Ele acha que a graça de Deus é uma graça comum. E se nós analisarmos bem, dentro da teologia pentecostal, existe essa um pouco de divisão. Tá? Um exemplo aqui.
O Antônio Gilberto, na sua sistemática, né, ele fala o seguinte, agora vou citar uma citação dele aqui, ele fala o seguinte, ele não faz essa distinção, ele fala que existe a graça comum, tá? Mas ele fala uma coisa assim, ele fala que existe a graça comum, mas ele não trabalha muito nesse ponto, né? Mas dá a entender que ele pensava dessa maneira. E quando Walter Brunelli, como citei, já acreditava que a graça de Deus é algo oferecido para todos. Então você já vê aí que entre os teólogos pentecostais existe essa pequena divergência, tá? Mas a essência era a mesma, né? Podemos aqui falar aqui a questão da graça preveniente que eu já expliquei. Alguém pode perguntar o seguinte, o pastor Edmundson, mas essa graça preveniente não é uma certa forçação de barra dentro da teologia pentecostal, se nenhum teólogo nunca defendeu? Pois bem, vou te dar uma informação aqui muito boa. Maya Pirmey, né, no seu famoso livro Estudando Doutrinas da Bíblia, né, que inclusive esse livro já foi um manual sistemático, né, da Assembleia de Deus da década de 70, tá? E ele é um pesquisador pentecostal, pode referência até nós para estudar teologia, né, embora nós tenhamos hoje, né, o Stanley Orton, né, que seria da sua obra maravilhosa, o termo graça preveniente já aparecia no livro do Maya Pirmey, estou falando do livro da década de 70, tá? Então, o livro do Maya Pirmey, ele diz o seguinte, explicando a graça preveniente, é a influência divina que procede da conversão da pessoa, influenciados que produz o desejo de voltar para Deus. Ele usa o termo graça preveniente. Então, ou seja, já na década de 70, né, o Maya Pirmey, um pesquisador pentecostal, ele já usa esse termo, tá? Ele já usa esse termo para apontar a expressão da graça preveniente, apontando que a graça de Deus, né, usando o termo graça preveniente, já trabalha na vida do ser humano. Né? Então, mais uma vez, reforçando aí que o pentecostalismo defende, né, a graça de Deus e como também o termo graça preveniente, que é um termo arminiano, está inserido na teologia pentecostal. Isso é algo muito bom a ser destacado. Né? Eu aí vou uma outra citação, né? Aí estou falando já de uma obra mais atual, né? Do céu para cá, do nosso amado irmão, pastor teólogo e também advogado, Valdomiro Nascimento, seu livro Graça Preveniente, né? Ele faz uma definição muito interessante aqui, eu vou ler. Diz o seguinte, que a graça preveniente ele afirma que a doutrina da graça divina, né, é um ponto seminal da teologia cristã, ocupando um lugar privilégio da história do pensamento cristão em geral, e no protestantismo em particular, devido ao postulado sola gratia. Somente pela graça o homem pode se aproximar de Deus. Então nós cremos, né, que o ser humano pode corresponder, tá, mediante a sua graça. O ser humano só pode responder o convite salvífico de Deus mediante a sua maravilhosa graça. Em outras palavras, a graça de Deus, ela se apresenta, ela se manifesta ao ser humano, né? O ser humano está preso, né? Usando essa figura de linguagem, está preso no pecado, está morto, né? E então a graça de Deus é que pode trazer libertação ao homem. Por isso, no termo arminiano, acerca da livre-arbítrio libertário. Por quê? Porque o ser humano ele está preso no pecado, ele está morto, né? E ele não tem essa capacidade de tomar iniciativa, né, a Deus. O semi-pelagianismo, um conceito equivocado e errôneo, ele ensina o seguinte, que o ser humano pode dar iniciativa, plano salvífico, mas não é assim. A Bíblia fala que o ser humano está morto. Se ele está morto, como é que pode dar iniciativa? Como é que ele pode dar o primeiro passo? Inclusive, é uma expressão muito popular, né, entre nós, em nossos púlpitos, nossas igrejas, né? Dá um passo para Deus dá 2 passos. Mas não, é Deus que dá o passo primeiro. Né? Ali, por exemplo, aquela pessoa que está ali na igreja, talvez alguém evangelizou, alguém convidou ele, né? Ou evangelizou ele, um evangelho pessoal, de folheto, ele veio. A graça de Deus já tomou a iniciativa.
E ali na pregação é Deus dando continuidade, dando o seu primeiro passo. Deus, e não o ser humano. Né? Então, o ser humano só corresponde à graça de Deus só pela graça de Deus, só pelo trabalho da graça de Deus. Em outras palavras, ele está cativo pelo seu livre-arbítrio, está o quê? Preso pelo pecado. Mas a graça de Deus pode libertar para que ele possa corresponder. Capacidade de dizer sim ou não, mas só Deus dá essa capacidade. Só Deus, não o homem em si. O homem não tem esse poder, mas a graça de Deus, sim, ele dá esse poder à vida do ser humano. Tá? Vamos lá, então. Nós dependemos, sim. Tá? E como é que fica essa questão a questão do livre-arbítrio que eu comecei a falar? Né? Uma pequena ilustração só para reforçar. Vamos lá. Em uma sala, tem 10 pessoas deitadas. E essa sala está escura. Está escura ali. Tá? E as pessoas estão aí deitadas. Eu entro nessa sala e acendo a luz. A luz ilumina o ambiente e aqueles estão deitados. Aqueles estão deitados, né? A luz vem a eles e aí, claramente, vem a eles, vão se despertar. E aí eles vão despertar, vão se levantar, né? E dali eu falo para eles, olha, existe uma saída. Eu aponto para eles a porta da saída. E ali eles, uns vão e outros permanecem. Então, essa ilustração, essa pequena ilustração que eu usei, é o quê? É a graça de Deus. O ser humano está morto. Mas a iluminação da graça de Deus é apresentada para eles. Aí agora, a iluminação apresentou para eles. Alguém pregou. Alguém mostrou a saída. O caminho, olha, Jesus do caminho. Aí, com essa iluminação, né, que a graça de Deus, a mensagem do Evangelho, a pessoa pode corresponder. Por quê? Tudo é pela graça de Deus. A graça de Deus está ali trabalhando a vida do ser humano. Seja na iniciativa, seja ali para corresponder, mas só fica nisso? Não. Quando a pessoa recebe Jesus, a graça de Deus continue a trabalhar em sua vida. Então, dizer que nós, arminianos, né, damos uma ênfase ao livre-arbítrio, né, que a teologia arminiana, seu céu, livre-arbítrio, isso é mito, isso é mito, isso é mito, é mito, né, que infelizmente ainda existe. Tá? O livro do Logioso, Mitos de Realidade e Teologia Arminiana, é um livro que dá essa resposta a todas essas perguntas. Né? Nós não damos ênfase à questão do livre-arbítrio. O cerne da teologia arminiana é a graça de Deus, ou seja, expiação ilimitada. A graça de Deus é oferecida a todos e a cada ser humano. E quando a gente fala de graça universal ou expiação universal, não podemos confundir com a universalismo, que é uma heresia, que fala que todo ser humano, inclusive o diabo, serão salvos. Isso é uma heresia, tá? Mas não se expanda, existem pessoas que defendem isso. Uma ala mais liberal, né? Defende que toda expressão se chega a Deus. Mas isso é uma heresia. O arminianismo acredita que a expiação é ilimitada por dois aspectos. Primeiro, o pecado universal, por isso a expiação é limitada. Nesse ponto, concordo com o calvinismo. Mas, segundo, a expiação é limitada porque é oferecida a todo o ser humano. Olha, alguém pode perguntar, mas se todos os seres humanos é oferecida a graça de Deus, mas se todos não serão salvos, então foi vão o sangue de Jesus? Não. Da mesma forma que eu pego um presente, e esse presente ofereço a todos, de igualdade, né? Esse aqui é um presente para você, esse aqui é outro presente. Não, um presente igual para todos. Tá? Mas aí, alguns chegam e recebem esse presente, outros não. O presente deixou de ser presente para aqueles que não quiseram receber? Não, ele está lá. Enquanto a pessoa quiser receber, está lá disponível. Em vida, é claro. Então, ou seja, a graça de Deus
está sendo oferecida aos seres humanos. E como Deus é longânimo, segundo a Bíblia, ele está dando tempo para as pessoas, né? Para o quê? Para se arrepender, né? Então, o tempo de haver pregação, né? A evangelização, para quê? Para que as pessoas possam o quê? Corresponder à sua graça. Então, o presente está lá. O convite está sendo oferecido. A porta da graça, uma expressão muito usada na década de 90 do Evangelho, a porta da graça aberta. Então, o sangue de Cristo não foi derramado em vão, né? A graça de Deus não foi oferecida em vão, não. A mesma graça que é oferecida e salva é a mesma graça que vai condenar. Então, se o ser humano está rejeitando a graça de Deus, ele automaticamente está recebendo a condenação. Então, se ele está rejeitando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, se ele está dizendo não ao convite de Deus, ele está dizendo o quê? Ele não está querendo, está rejeitando, automaticamente a condenação está em cima dele. E a teologia pentecostal, ele destaca, sim, essa questão da graça de Deus, né? E por mais que a Assembleia de Deus, né, dentro dos seus primórdios, era uma igreja, a questão do uso do costume ainda existe, né? Alguma Assembleia mantém isso, mas, todavia, nunca, a teologia assembleana especificamente, nunca defendeu que que a salvação é pelo uso de costume. Desde os seus fundadores da Assembleia de Deus, sempre soube separar isso. E vários pastores também, mesmo que defendem essa questão do uso de costume, fizeram essa diferença. O uso de costume é uma coisa, salvação é pela graça de Deus. Então, essa colocação de dizer que não, que salva os costumes, isso é uma questão que as pessoas falam de uma maneira equivocada. Mas pela luz da Bíblia, somos salvos pela graça de Deus. Uma citação aqui do teólogo Elianai Cabral, ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, né? Baseando em Efésios 2:8. Esse versículo indica a fonte da salvação, segundo Elianai Cabral, a graça de Deus, né? Uma das grandes finalidades da redenção da manifestação da graça de Deus. A graça de Deus foi manifesta na pessoa de Jesus, pois ele conquistou essa salvação. Aí no versículo 9, no capítulo 2 de Efésios, ele diz o seguinte: não por obras, ele destaca isso, se alcança a graça de Deus. Enquanto o versículo anterior afirma que a graça é o dom de Deus, anterior, versículo 8, versículo 9, não se compara nesse vente, é independente do mérito humano. Ou seja, dentro da teologia pentecostal, defende que a graça de Deus é a graça que salva o ser humano, não é pelas obras, né? Existe, infelizmente, louvores, né, que falam, né, que vou pagar o preço, e vou pagar o preço. Não, Jesus já pagou o preço, porque somos salvos pela graça de Deus, né? Só existe uma tipo de obra, né? Trazendo um pouco aqui de polêmica, só um tipo de obra que seremos salvos. Que isso, pastor Edmundo? Sim. Sabe qual é o tipo de obra? As obras de Cristo. Uma expressão de John Wesley, né? Uma expressão, somos salvos pelas obras de Cristo. E qual é a obra de Cristo? A crucificação de Jesus. Era a obra de Jesus. Jesus morrer por nossos pecados, morrer em nosso lugar. Por isso o termo que os reformadores defendiam, né? Morte e substituição, ou seja, morrer em lugar de alguém, né? Fazendo menção lá do Antigo Testamento, né? Que a pessoa oferecia aquele animal para o sumo sacerdote colocava a mão como um ato de transferência de culpa àquele animal, e ali fazia todo aquele ritual ali, aquela cerimônia judaica, né? Ali já estava apontando o que Deus iria fazer para a humanidade em Jesus Cristo. Isso é algo muito tremendo, interessante, né? E, seguindo aqui, então, a teologia pentecostal defende, sim, a graça de Deus, né? Aí, você pode perguntar, tá, pastor? O senhor falou dos reformadores de uma forma resumida, o senhor falou que Jacó Armínio defendia a questão da graça de Deus, né? John Wesley, né? Que a teologia pentecostal defende essa questão da graça de Deus. A nossa identidade é arminiana. Qual é a importância disso? Vou responder essa importância. A importância de nós entendermos isso em alguns aspectos.
Primeiro, a nossa identidade. Somos salvos pela graça de Deus. Nós estamos inserindo o corpo de Cristo. Exato. Mas nós estamos inseridos numa igreja. Em uma eclesiologia. E essa eclesiologia existe uma identidade. E isso é secundário no sentido teológico, mas tem a ser sua importância. Por quê? Porque quando você conhece uma identidade, você entende qual é a visão, permite essa palavra, a filosofia da igreja, por que a igreja enxerga daquela maneira, pensa dessa maneira. Isso é de suma importância, porque, infelizmente, identidade está sendo deixada de lado. Vários ventos de doutrinas, de teoria, até mesmo de heresias, podemos afirmar, têm influenciado várias igrejas. E as igrejas têm perdido a sua identidade. Nós, pentecostais, nós temos uma identidade, e uma identidade rica, não é identidade pobre, como alguns falam. É bem verdade que nós, pentecostais, somos novos, comparando com a tradição metodismo, com o calvinismo, com a presbiteriana, né, com a batista, enfim. Essas igrejas chamadas históricas, né, são mais velhas do que nós, é verdade. Inclusive, um teólogo, ele é muito mencionado na ciência de religião, chamado Bernardo Campos, no seu livro Da Reforma para o Deixão da Pentecostalidade, tá? Publicado pela Sinodal, ele fala o seguinte, que os pentecostais são os irmãos mais novos dentro das tradições dentro do cristianismo. Ele faz essa menção. E realmente, nós temos mais de 100 anos, enquanto outras tradições têm 400, 500 anos, né? Enfim. Mas, por mais que nós somos irmãos menores, nós temos uma tradição, nós temos uma raiz. Nós temos que zelar, sim, para a nossa identidade, tá? Porque era subimportante no sentido secundário, mas tem importância, sim. Né? Por que o termo pentecostal? Por que o termo pentecostal? Né? Porque existe uma explicação. O porquê o pentecostal, os pentecostais, né? Essa nomenclatura surgiu lá na Rua Azusa. No escudo Rua Azusa, a operação do Espírito Santo, a operação Carisma, e as igrejas, né, aos redores, que não eram pentecostais, vamos dizer assim, eles começaram a falar, essa igreja aí é a igreja de Atos 2, são os pentecostais. Foi um termo pejorativo que foi colocado para os pentecostais daquela época, e ficou até hoje. É claro que hoje já existe a nomenclatura teológica, né? A nomenclatura teológica acerca dos pentecostais, nós podemos, uma citação do Robert Mendes, do seu livro Pentecoste, essa é a nossa história. Vou parafrasear ele. Ele diz o seguinte, que o pentecostal é aquele que acredita que a manifestação do Espírito Santo, o que ocorreu no livro de Atos dos Apóstolos, pode ocorrer ainda nos dias de hoje da mesma forma, e como também defende a atualidade dos espirituais. Então, já formou uma identidade. Né? Então, o arminianismo, né, essa nomenclatura, é uma identidade, uma visão só teológica. Né? Então, nós somos arminianos porque nós acreditamos, né, que essa visão está mais próximo da Bíblia, né, da expiação ilimitada, e que a graça de Deus pode ser, sim, resistida. Tá? A graça de Deus ela pode ser, sim, ignorada. Nós dependemos disso. Por isso, essa importância de nós reforçarmos a nossa identidade, reforçarmos aquilo que nós acreditamos. E segundo, quando a gente compreende melhor essa questão da nossa identidade, nós podemos servir a Deus melhor. Não tem um texto quando Paulo diz, lá em 2 Timóteo 2,15, procura-te apresentar a Deus aprovado, né, para que venha manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, quando um irmão, uma irmã, reconhece a sua identidade, né, da igreja onde ele está inserido, ele trabalha melhor em prol do reino de Deus, porque ele não é mais um leigo, ele não é mais um neófilo, usando um termo bíblico, né? Um novo na fé, não tem conhecimento, não tem maturidade, não. Ele tem entendimento, ele tem maturidade. Ele vai saber falar, defender, explicar o posicionamento da onde está inserido. Então, é de suma importância de nós conhecermos a nossa identidade teológica. Tá? Por isso existe ouvendo esse evento mês teológico, né? Então, suma importância. Nós somos pentecostais, nós, acerca da sua teologia, identificamos com
o arminianismo, né? Em muitos pontos, clássica, mas há pontos que dialogam, fazem uma dialética com a teologia wesleyana. Mas, de forma geral, nós somos arminianos. Então, quando a gente reforça a nossa identidade, a nossa compreensão intelectual, e, ao mesmo tempo, isso vai expressar no sentido prático. Você vai ter entendido melhor, né, explicar melhor o plano da salvação melhor e outras coisas mais. Ou seja, se você já fazia, agora estou falando no sentido mais prático, se você já fazia a obra de Deus, quando você passa a ter o conhecimento da sua identidade, você irá fazer a obra de Deus melhor, porque você está mais consciente, você está mais enraizado sobre a sua identidade. Então, por isso, essa é a sua importância. Então, só para nós concluirmos, tá? Que nós somos arminianos, na sigla da soteriologia. Tá? Nós identificamos, né, pela expiação limitada, que a graça de Deus trabalha na vida do ser humano, né, em todas as formas. E mesmo que o ser humano pode corresponder à graça de Deus, mas ainda assim ele corresponde, porque é Deus que está dando essa capacidade. E não o ser humano em si tem essa capacidade. Não é por méritos humanos, não é por méritos de capacidade humana. Não. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. E quando nós, já na igreja, trabalhando no sentido ministerialmente, em prol do reino de Deus, tudo que Deus faz em nossas vidas é mediante a graça de Deus. Tudo é graça. Não é méritos humanos, não é obras humanas. Não. É a graça de Deus. Então, nunca se esqueça. Tudo é pela graça de Deus. Tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus.